Oi, tudo bem? Eu sou Dilene e por esses dias eu estou fazendo a leitura de Provérbios, dos capítulos do livro de Provérbios. E hoje é dia 16 e eu vou estar lendo o capítulo do dia, o capítulo 16. No dia 16 eu vou estar lendo o capítulo 16. Então, eu estou lendo a Bíblia na versão NVI, que é a nova versão internacional. E se você tiver a sua Bíblia aí, me acompanhe na leitura, tá bom? Vamos começar? Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida, seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já o vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar
uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Termina aqui a leitura de hoje, né, do livro de Provérbios, o capítulo 16. E o versículo que eu quero falar brevemente com vocês é o versículo 24, que diz: As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Aqui tá falando, né, sobre as palavras. Muitos de vocês que estão me escutando devem saber a importância que tem as palavras e como a gente deve tomar cuidado com aquilo que fala, né? A gente deve usar as nossas palavras para abençoar outras pessoas. Porque aqui tá falando, ó, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então, nossas palavras devem ser palavras agradáveis, palavras que trazem paz, palavras que edificam, palavras suaves. A gente deve ter palavras sempre para o próximo, palavras que fazem bem, e nunca palavras que fazem o mal. E aqui, mais para frente, no Provérbios 18, tem o versículo 21 que fala: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, aqui fala que a língua tem poder de dar vida, poder sobre vida, né? Ou seja, de dar vida, e poder para encerrar a vida, né? Então, as palavras que a gente fala são palavras que tem que ser palavras preciosas, palavras de amor, palavras de bondade, palavras de carinho. Eu não sou uma pessoa perfeita, não estou aqui querendo pregar perfeição para vocês. Tenho minhas falhas, tenho os meus erros, tenho minhas limitações, né? E mais quem anda comigo, que me conhece de pertinho, sabe que eu não sou perfeita. Mas uma coisa que eu me reservo e tomo muito cuidado é para não ficar falando mal das pessoas. Porque a palavra, quando a gente fala bem de uma pessoa para outra, a gente está abençoando essa pessoa. E quando a gente fala mal de uma pessoa para outra, a gente está amaldiçoando essa pessoa. E no capítulo de Tiago, no capítulo 3 de Tiago, diz assim, no versículo 1 e 2: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E aqui no versículo 9, embaixo, até o versículo 12, diz o seguinte: Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, o que está falando aqui, né? Que eu entendo nesses versículos, que da nossa boca não pode sair bênção e sair maldição. Não pode sair água doce e água amarga, e água doce e água salgada. Da mesma fonte não pode sair coisas diferentes. Então, se a gente aqui no começo, ó, no versículo 9 do capítulo 3 de Tiago, tá falando:
Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, se eu oro a Deus, eu enalteço o Senhor, eu glorifico ao Senhor, eu louvo ao Senhor numa oração, exalto ao Senhor. E depois eu tô falando de alguém, falando mal de alguém, que peso vai ter essa minha oração no mundo espiritual? Que peso vai ser esse? Vai ter um peso para abençoar? Se eu uso minha boca para ficar falando mal das pessoas, ficar zombando das pessoas, quando eu orar por alguém, vai ter o mesmo peso espiritual? Na hora que eu profetizar sobre a vida de alguém, vai ter o mesmo peso espiritual para o lado bom? Eu acredito que não. Então, a gente tem que falar coisas boas das pessoas. Quando a gente tem algo que não nos agrada, melhor a gente orar. Evitar ao máximo falar mal das pessoas. Aqui, em Tiago, no começo fala, tem o versículo 2 no início, que diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O que eu digo, creio nesse versículo que diz isso? Que aquele que evita de falar mal, de zombar, que evita de amaldiçoar o seu próximo com as suas palavras, tem o poder de dominar o corpo. Então, eu acredito que até tem mais saúde. Ou seja, se a gente evitar falar mal das pessoas, usar as nossas palavras para abençoar, falar coisas boas, a gente tem o poder até de dominar o corpo. Ou seja, eu acredito que a gente tem até mais saúde. Então, na palavra do Senhor, em Salmos, tem um versículo que diz: o salmista pede para Deus pôr uma guarda na nossa boca. Então, é isso que a gente deve fazer. Pedir para o Senhor colocar uma guarda na nossa boca. E a gente se reservar, tomar cuidado, evitar ao máximo falar mal das pessoas, amaldiçoar as pessoas com as nossas palavras. Porque quando a gente orar, quando a gente profetizar, essas palavras vão ter outro peso. E tem um versículo na Bíblia também, que eu não anotei, me veio à mente agora, que fala que a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o nosso coração? Do que nós devemos encher o nosso coração? Com a palavra do Senhor, com palavras que edificam, assistir coisas boas, assistir coisas que edificam, aprender coisas boas, ouvir louvores, músicas que edificam. A gente deve se afastar ao máximo daquilo que nos põe para baixo, daquilo que é ruim, daquilo que denigre a imagem do homem, que nós somos feitos à semelhança de Deus. Então a gente tem que vigiar com aquilo que a gente escuta, a gente tem que vigiar aquilo que a gente assiste, porque tudo isso vai para a mente, tudo isso vai para o coração, e a palavra do Senhor diz que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, vamos procurar encher a nossa mente, olhar coisas boas, ouvir coisas boas, para encher o nosso coração de coisas boas. E quando a nossa boca abrir, seja para falar coisas que edificam, coisas que vão fazer bem às outras pessoas. Amém? Vou ficando por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês, por vocês terem ficado aqui nesse vídeo até o final. Agradeço imensamente essa oportunidade, esse carinho e essa atenção que vocês estão me dando. Estou aprendendo muito com vocês. Espero que vocês também estejam aprendendo comigo. Amém?
Que o Senhor Deus continue abençoando vocês muitíssimo, usando poderosamente e livrando-os de todo mal. Amém? Tchau, tchau. E até amanhã no capítulo 17 de Provérbios. Tchau. Até mais, tchau, até amanhã.